Olá, me chamo Glaeudes, sou estudante do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Paraíba. Irei compartilhar minha imagem para dar início à apresentação do artigo. O título do trabalho é Dilemas Éticos e a Importância da Disciplina de Ética, Percepção dos Discentes do curso de Ciências Contábeis de uma instituição de ensino superior. Esse estudo ele é escrito por mim, por Ana Amélia Maria do Carmo, sob orientação da professora Valdineide, que faz parte do Departamento de Finanças e Contabilidade da Universidade Federal da Paraíba. Este estudo ele tem como objetivo verificar a importância da disciplina de ética ou ética e legislação profissional no curso de Ciências Contábeis de uma instituição de ensino superior no estado da Paraíba, assim como analisar a percepção dos discentes em relação aos dilemas éticos. Este estudo se justifica pelo fato de ser importante o conhecimento e o entendimento dos discentes entre a ética e os dilemas profissionais da área contábil, o que poderá proporcionar maior norte na hora de desempenhar suas atribuições diante das situações existentes. Em relação à revisão da literatura, iniciamos falando um pouco sobre a ética inserida na profissão contábil, né? Tentando tirar, né, esta confusão do significado das palavras de ética e moralidade, mostrando que a ética profissional é um padrão de conduta da moral que é usado para distinguir o que é aceitável e o que é inaceitável. Falamos também sobre os dilemas éticos que os contadores profissionais da contabilidade eles enfrentam diariamente e algumas características destes dilemas, e também um pouco sobre a legislação profissional na contabilidade, né? Onde o item 1 da NBC-PG 100, ela dispõe que o contador deve apresentar um padrão de comportamento que transmita princípios como confiabilidade, integridade e firmeza, e que o desrespeito desta norma constitui infração ética, e de acordo com a gravidade pode ser aplicada uma das seguintes penalidades, como advertência reservada, censura pública. Essas fiscalizações ficam a cargo do Conselho Regional de Contabilidade. Na metodologia, para atender, né, este objetivo, foram elaborados questionários em forma eletrônica, onde compartilhamos via e-mail para os estudantes ativos de Ciências Contábeis, de uma instituição de ensino superior no estado da Paraíba, e a população desse estudo foi composta por 811 alunos, do primeiro ao 10º período, tanto do turno da manhã quanto do turno da noite, no qual 50% não se dispuseram a responder o questionário e 50% responderam o questionário. O questionário contou apenas com os estudantes que já cursaram a disciplina de ética ou ética e legislação profissional, que foram 59,26%, que são os estudantes a partir do 5º período. Então, os estudantes que eram do primeiro ao 4º período, a gente descartou por eles não terem ainda estudado a disciplina, e aí não ter tido essa experiência com a disciplina talvez dificultaria o nosso objetivo de pesquisa. O questionário ele foi aplicado por 15 questões de múltipla escolha, dividido em duas partes. A primeira parte buscava fazer um levantamento do perfil dos respondentes, e a segunda parte, né, onde a gente fez duas questões. A primeira, duas questões falando sobre a importância da disciplina de ética, e a outra parte era em relação aos dilemas éticos expostos por meio de problemas, né? E aí, nesta parte, as respostas eram condicionadas à escala Likert de 5 pontos, que variavam de discordo totalmente a concordo totalmente. Vale lembrar que o questionário ele é uma adaptação dos estudos de Feio, de Dio e de Schuch, do ano 2017. Aqui está a primeira parte das perguntas, né, contidas no questionário, e aqui está a segunda parte, que são as duas questões e os 9 problemas, né, os novos dilemas que nós levantamos para que os discentes pudessem responder. Em relação ao perfil dos respondentes, verificamos que 53,7% dos respondentes são de sexo masculino, 25% dos entrevistados estavam entre 18 e 25 anos, e que o período que teve maior destaque entre os respondentes foi do 7º período e o 5º período. O 5º período, como eu falei na metodologia, é o período que se inicia a disciplina de ética e legislação profissional.
Em relação à ética contábil na formação acadêmica, fizemos duas questões. A primeira questão é: a disciplina de ética ou ética e legislação profissional contribui para a sua formação profissional? 42,9% dos estudantes concordaram totalmente. E que, após a conclusão da disciplina, foi compreendido como profissional da contabilidade deve se comportar no mercado de trabalho? 39% dos discentes ficaram indiferentes a essa questão e 23,7% concordaram totalmente, dizendo que, após a conclusão, foi sim compreendido como um profissional da contabilidade deve se portar no mercado de trabalho. O item 4.3, nós falamos um pouco sobre o posicionamento dos discentes diante dos dilemas éticos expostos por problemas, né, do 1 ao 9. Por conta do tempo, não vai dar para falar um por um, então eu vou elencar alguns, né, que me chamaram a atenção na pesquisa, entre eles o primeiro, né, que levanta o seguinte problema: o contador em uma situação em que os clientes não pagam os honorários, pode reter os livros e documentos como garantia de pagamento? Desta forma, 34% dos discentes, né, ficaram indiferentes a esse questionamento. O problema 3, nós levantamos o seguinte problema: se o cliente, amigo do profissional de contabilidade, pediu para alterar o faturamento da empresa com o objetivo de encaminhar um empréstimo a uma instituição financeira, esse profissional de contabilidade pode aumentar as vendas da empresa 50% para ajudar o amigo? 83% dos discentes discordam totalmente, né, dizendo que não, isso é errado. O problema 6, nós levantamos o seguinte problema: sabendo que um colega de profissão está tendo atitudes antiéticas, o certo seria alertá-lo para as consequências de suas ações? 68% discordaram totalmente, dizendo que o certo não seria alertar. O problema 9, a gente pergunta aos discentes: em seu ambiente de trabalho, você aceitaria um suborno? 68% dos discentes discordaram totalmente, não aceitando suborno. Em relação também ao problema, vamos falar um pouco sobre o problema 7 aqui, que ele pergunta da seguinte forma: os profissionais que cometerem infrações em benefício próprio ou de terceiros devem ser punidos pelo CRC ou pelo CFC, né, que é o Conselho Regional de Contabilidade ou o Conselho Federal de Contabilidade? Então, 80% dos discentes concordam totalmente, dizendo que sim, né? Se um profissional cometer atos, né, infracionários, deve sim ser remetido e ser punido ao CRC e ao CFC. Desta forma, né, diante da análise feita, foi possível identificar uma discrepância proeminente entre a importância da disciplina de ética e a assimilação desta sobre como deve se portar o profissional contábil no mercado do trabalho. Essa assimetria ela pode dividir várias causas, e a gente elencou algumas dessas causas, né? A primeira é o interesse dos discentes na disciplina, a segunda, a forma como a disciplina é transmitida, e a terceira, o enfoque prático está sobreposto ao enfoque teórico. Concluímos também que, embora os discentes não tenham real assimilação de como devem se portar os profissionais no mercado de trabalho, a maioria deles possui referenciação de conduta ideal e esperada por qualquer profissional, seja ele contábil ou não. Esse estudo contribui para gerar nos discentes um pensamento crítico em relação à ética e os dilemas que enfrentarão fora da vida acadêmica, assim como proporcionar o conhecimento da legislação que rege o profissional da contabilidade. Uma das limitações desta pesquisa foi a dificuldade de conseguir que os estudantes respondessem esse questionário. E para pesquisas futuras, nós sugerimos fazerem estudos comparativos com outras instituições e analisar como os estudantes estão se preparando para enfrentar outros dilemas éticos impostos pela sociedade, assim como a materialização da relevância em relação ao interesse na disciplina e a adaptação do método de ensino em relação a cada turma. Aqui estão as nossas principais referências e aqui os nossos contatos, né, para que você possa nos dar críticas, sugestões, né, para tirar alguma dúvida conosco. E aqui estão os nossos contatos, né, para quem estiver assistindo poder entrar em contato comigo e com os meus colegas. Muito obrigado
E é isso aí.